mais um vídeo do nosso canal, mais um vídeo da nossa série Refletindo com Emmanuel. Estamos tratando do primeiro livro da série Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a lição 101, cujo título é Tudo em Deus. Como de costume, se você já acompanha a nossa série, sabe que a gente lê a passagem, lê o capítulo e depois a gente faz alguns comentários. Então vamos lá, lição 101, Tudo em Deus. A passagem do Evangelho nos diz: Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus, em João, capítulo 5, versículo 30. E o comentário de Emmanuel: Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus, que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Então essa é a lição de Emmanuel e os comentários. O primeiro ponto que eu queria destacar é que ele começa já falando de uma vaidade pessoal. Então, pensar, refletir sobre esses pontos já é um exercício contra a vaidade pessoal. E a gente pode pensar em vaidade pessoal aqui, a ideia de Deus ser indispensável, da gente não precisar de Deus, de que eu posso resolver tudo sozinha e até mesmo de que Deus não existe. Então esse já é um caminho contra a vaidade pessoal. Depois, Emmanuel separa as pessoas em dois grupos, né? Primeiro, essas pessoas que acreditam que não precisam do amparo de Deus. E o outro grupo é o grupo das pessoas que ele chama de discípulos sinceros. Então, ele traz dizendo o seguinte: o que se conquista sem o amparo de Deus? O que essas pessoas que se julgam não precisar de Deus, o que elas conquistam? E aí ele dispensa o terceiro parágrafo para isso. Olha, a única realização que conseguem é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo. E se esvaziam quando têm os primeiros contatos com as verdades divinas. Quando essas pessoas surgem no universo, elas espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Porque quando a gente não está em contato com Deus, quando a gente dispensa esse amparo, fica pra gente uma aflição, a aflição. Por quê? A Terra é muito grande, as nossas provações são muito grandes, às vezes muito pesadas, e a gente precisa de alguém maior de amparo ali atrás, de alguém maior nos guiando, nos dando força para passar e para superar as nossas provas. Se eu dispenso esse amparo, se eu dispenso essa força, fica a aflição pela minha pequenez diante das provas. Então veja como a gente acaba indo para as aflições do espírito. E também as ruínas materiais. A gente vai ruindo. Porque se eu não tenho a quem agradecer, se eu não tenho onde me amparar, eu fico no material pelo material. E uma hora o material acaba. O material não nos acompanha depois daqui. E Emmanuel continua: Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal, ou seja, quando surgem essas pessoas que dispensam Deus, que dispensam o amparo de Deus,
existe sim uma tendência de serem colocadas em um pedestal. Se apresentam muito fortes, se apresentam muito sábias, se apresentam muito decididas. Só que, quando as adversidades chegam, essas mesmas pessoas, o mundo que conferiu a essas pessoas pedestal, também as joga no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Então, do mesmo jeito que subiram e ganharam um lugar de destaque por causa de seu discurso, por causa do que estava pregando e que pareceu muito interessante a pessoas um pouco mais desavisadas, um pouco menos conectadas com a espiritualidade, com Deus, quando tudo isso, todas essas promessas não são cumpridas, essas mesmas pessoas que acreditaram vão colocá-las, vão derrubá-las, vão tirá-las desse pedestal. Por outro lado, temos o outro grupo, que é o grupo que Emmanuel está chamando aqui de discípulos sinceros. Quem que são esses discípulos sinceros? São os que acreditam e confiam em Deus. Então, os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio. Que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus. E aqui a gente vai entrar no ponto que é o seguinte: se antes nos que dispensam Deus eu comentei o que acontece com eles, nessa parte, nesse grupo dos discípulos sinceros, Emmanuel vem trazer o que eles fazem. Mais do que acontece, mas o que eles fazem. Por quê? Quando se tem essa consciência, essa noção, se entende que, na verdade, o que Deus está fazendo com a gente é um convite. Deus está nos convidando para trabalhar ao seu lado, para ter o espírito de serviço, para que a gente chegue a ministérios mais santos, para que a gente se desenvolva, progrida e que a gente vá aumentando o alcance dos ensinamentos de Deus Jesus. Então, o que fazem esses discípulos sinceros? Eles agem desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem, esclarecendo para a verdade, retificando caminhos, acendendo novas luzes. Porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, honrarão Deus, entrando em santa cooperação nas suas obras. Então, os discípulos sinceros entendem que, com a força e o amparo de Deus, é que a gente vai cumprir a nossa tarefa, sendo que a nossa tarefa é um convite de Deus para caminharmos ao seu lado, para estarmos com Ele, disseminando os seus ensinamentos. Então, que a gente possa, a partir dessa lição, que é uma lição direta, acabou que eu até li um pouquinho mais os parágrafos do que eu costumo fazer, mas é uma lição direta que fecha que vem como um conselho e uma advertência. Primeiro uma advertência e depois um conselho. Olhe, ame, aproveite para o bem, esclareça para a verdade, retifique caminhos e acenda novas luzes. Esse é o caminho, esse é a forma para a gente caminhar com Deus e obrar em seu serviço. Espero que tenha ajudado de alguma forma. A gente se encontra em um próximo vídeo e que esses ensinamentos possam te acompanhar ao longo da semana. Tchau, tchau, até a próxima.